Boa tarde, século! Mais alto. Boa tarde! Agora sim. Tudo bem com vocês? Muito bom ver vocês aqui. Hoje é um dia muito especial. A gente veio com toda a nossa escola, com todo o grupo de professores, apresentar a vocês o nosso grande projeto, a nossa Rádio Século. Esse é um projeto que cresceu, avançou, e agora a gente quer mostrar para o mundo tudo isso que nós conseguimos fazer, associando as inovações, as tecnologias que a escola vem investindo. Porque falar de rádio não é só se remeter ao passado, é trazer a rádio como ferramenta de aprendizagem. É trazer a rádio para que toda a comunidade possa passar por lá, para a gente poder construir conteúdos e colocar os nossos alunos como protagonistas dessa aprendizagem significativa. Quando eu era criança, eu escutava a rádio. E a rádio ela era muito associada a um momento da escuta, da história. E hoje, o que a nossa escola está fazendo, o que nós estamos realizando e entregando ao mundo hoje, são conteúdos ricos, conteúdos que envolvem toda a nossa comunidade, conteúdos que estão associados à aprendizagem de vocês, para que vocês possam avançar e alcançar o mundo com essas informações. Então, é com muita satisfação que o Século apresenta a vocês a Rádio Século. Esse trabalho, uhul, né? Uhul! Esse trabalho, feito com muito carinho e dedicação, ele só acontece porque nós temos a participação de professores, a participação dos alunos. E tudo que a gente faz é para o nosso aluno, então tem o professor no meio, articulando e levando vocês a estarem aí nesse contato com a nossa rádio. Para a gente entender por que a rádio existe no século, a gente convida aqui o professor Fábio Veras. Pegar o microfone. Eu convidei o professor Fábio Veras, nosso professor de geografia, para que ele, na prática, possa explicar um pouquinho, dessa importância de nós recorrermos à rádio como conteúdo de aprendizagem. E o professor Fábio vai relatar aí um pouco dessa experiência. Boa tarde a todos presentes, aos nossos queridos alunos. Bom, a ideia de trabalhar com a rádio a partir da minha disciplina foi muito importante tanto para mim quanto para os meus alunos que participaram desse projeto piloto de avaliação. Na verdade, quando eu desenvolvi, a minha ideia era de gerar conteúdo para o programa que eu participo, que é o programa Geografia em Foco, que tem a finalidade de trazer conteúdo de geografia, curiosidades e informações que os próprios alunos trabalham em sala de aula. Quando eu levei os alunos do 5º ano, nós estamos trabalhando conteúdo das regiões do Brasil. Quando os alunos do 5º ano foram para a rádio, nós fizemos um material escrito, com base no material didático que nós utilizamos, e a partir disso eles criaram curiosidades e informações sobre a região norte, nordeste e regionalização do Brasil. Nisso, como o material foi desenvolvido por eles, eu pude analisar a escrita, eu pude analisar aquilo que eles conseguiram desenvolver e, ao mesmo tempo, a apresentação deles lá na rádio. Com o 8º ano, nós estamos falando sobre geografia econômica no 2º bimestre. Então, por que não trazer essa informação sobre a economia do mundo para a programação da rádio? Ou seja, eles me geraram uma parte escrita e a exposição deles durante a programação da rádio e para o meu programa Geografia em Foco. Então, eles trouxeram informações sobre Bolsa de Valores, a globalização e o mercado financeiro, trouxeram informações como a Bolsa de Valores funciona, a presença das transnacionais, o impacto da economia no meio ambiente, todo esse trabalho desenvolvido por eles, avaliado, e dessa maneira eu consegui retirar uma nota. Eu gerei conteúdo para a rádio e, ao mesmo tempo, eu consegui fazer com que eles promovessem uma avaliação de uma forma bem diferenciada e prazerosa. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Professor,
e professores, vamos conhecer um pouco desse trabalho do tempo que a gente já vem executando de atividades? Vamos lá? Rádio Século. Mas ainda bem que tem arte para a gente poder se expressar, né? Alguns são com a pintura, outros são com a música, outros com a poesia. O seminário Enem, divididos em 3 blocos. Rádio Século. Mundiais. Já apresentamos aqui a Copa de 30 no Uruguai, a Copa de 34 na Itália, a Copa de... A primeira pergunta é: o que são os festivais de música? Bem, logo no início, o próprio cara idealizador desse festival. Rádio Século Manaus, conectando você ao mundo. A gente já produziu tanto material, a gente já construiu tanto momento de compartilhar informações, momento de estar presente aluno e professor. E esses momentos, eles são gratificantes porque, através do que a gente produz, a gente cria um objeto digital da aprendizagem. E esse objeto, conforme o professor Fábio falou, citou na história que ele comentou, esse objeto ele fica disponível para que todos os alunos, independente do segmento daquele aluno, os professores possam utilizar e colocar na disciplina dele. E é isso que nós buscamos aqui. Uma educação, um ensino totalmente integrador, que nós possamos integrar, fazer integração dos conteúdos, que cada professor que esteve ali, que fez, que se dedicou com muito carinho, e daqui a pouco nós vamos apresentar, que esses objetos digitais, esses podcasts, esses materiais possam ser compartilhados e colocados no mundo pela Escola Século. Esse trabalho, ele é um projeto, acaba sendo um sonho, porque uma escola de ensino básico mostrar para o mundo que nós somos capazes de fazer, sim, uma rádio com qualidade. Ele não aconteceu só da minha cabeça ou da cabeça dos nossos diretores, ele vem sendo construído com um grupo de profissionais. E à frente dele, nós temos uma coordenação. E eu queria aqui convidar a coordenadora responsável, que esteve desde o início, inclusive ela tem uma formação em rádio, a professora Fabiana Paz. Não sei quem está mais emocionada. Professora, é com você. Olá a todos. Já ouviram a Rádio Século? Para quem não acessou, eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês acessam a rádio. Todo mundo aqui me conhece, eu estou um pouco nervosa, mas já vai passar, porque eu estou aqui no meio dos meus alunos que já foram lá, dos meus colegas professores que já foram lá, alguns, outros ainda não foram. Então, eu quero mostrar para vocês, inicialmente, como acessar a Rádio Século. Você coloca lá, primeiramente, no seu navegador Rádio Século ou no nosso próprio domínio, Rádio Século, e aí tem aí os programas, todos os programas, Leitura Viva, Século Music, Conversa com o Maestro, Rádio Novela, 23 programas. Aí, se você quiser ouvir a rádio ao vivo, clica em ouvir a rádio, vai aparecer essa barra de... Esqueci agora como fala. Aí ouve, aí agora tem os programetes. Os programetes são os programinhas de 1 minuto, curiosidades matemáticas, geografia em foco, dicas de português, de inglês, sabores e receitas, programetes de 1 minuto. Aí agora eu vou mostrar para vocês todos os nossos programas, carreiras e profissões, comentando os clássicos, crônicas de viagem, conversando com a nutricionista, English Time, todos esses programas, gente, são 23 programas. Aí, se você quiser saber como você vai ouvir, clicou lá. Esse aqui é o programa Momento Século.
Momento Século tem a descrição do programa, todos os episódios que nós já gravamos. Você vai aqui no conteúdo, você quer saber sobre o acesso aberto, clica lá no acesso aberto, já vai aparecer para você aí os áudios que nós gravamos, dá o play e escuta. Eu acho que eu gosto desse programa, professora. A senhora gosta, professora? Gosto. Momento então, Século, ouçam, hein? Finaliza aqui. Vocês já viram como é que acessa? Não viram como é que acessa? Pronto. Agora eu quero apresentar para vocês todos os nossos programas. Alguns programas eu vou chamar os convidados, os professores responsáveis aqui no palco. Como não dá para chamar todos, eu vou chamar apenas alguns, logo depois, para vocês conhecerem o trabalho de cada um. Vale ressaltar, professora Fabiana, que também nós colocamos nos horários de intervalo aqui na escola alguns programas para que toda a comunidade possa no horário do almoço, escutar. no intervalo. Aí acontece, os programas, vocês vão ouvir por aí a tia Alânia, o tio de inglês, a tia Alânia aí com as dicas de português. Antes do primeiro programa, eu tenho Welcome aqui... to the English Time Program. Eu sou Lucas Martins, English Teacher do IBEU no Século. Bem-vindos a mais uma edição do English Time, o programa que veio para conectar você com o mundo da língua inglesa. E aí, ficou curioso para conhecer um pouco mais do programa? Então acessa a Rádio Século e vem ter mais informações sobre intercâmbios em outros países, programas de graduação e pós-graduação nas universidades americanas e como aplicar. Quer melhorar sua pronúncia, sua gramática, quer ampliar o seu vocabulário? Vem com a gente que eu vou te dar dica para melhorar tudo isso. Não sabe que exame de proficiência fazer? Quer aplicar para a universidade americana? Quer uma promoção no trabalho? Eu vou te mostrar o objetivo de cada um dos testes de proficiência e de como se preparar melhor para eles. Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum programa? Então acessa a nossa rádio ou manda um e-mail para radio@seculomanaus.com.br. Tô aguardando vocês. Esse é o Lucas do programa English Time. Não pôde estar presente, mas deixou esse vídeo gravado para vocês. Acessem. Vale ressaltar que é uma parceria com o IBEU. É uma parceria com o IBEU aqui na nossa escola. Vamos agora à apresentação dos programas. Primeiro programa, esse aí é o Momento Século, e aí quem faz esse programa sou eu e a professora Nívia, sobre os assuntos aqui que dizem respeito à nossa escola. Então eu vou convidar de novo aqui a professora Nívia para a gente conversar sobre esse programa. O que é, professora Nívia, o Momento Século? O Momento Século é um programa que a gente sempre traz as novidades de tudo que nós estamos investindo. A gente trazemos colegas profissionais também para falarem um pouco do que nós estamos praticando, projetos, parcerias. Sempre temos convidados especiais. Sim. Hoje, inclusive, nós tivemos a gravação especial com os colaboradores profissionais da GEEK, que estão aqui conosco, nos visitando. Então, pisou na escola, tem novidade, vai para o Momento Século, porque é importante que vocês conheçam todo o trabalho que nós estamos realizando. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre internacionalização, o que esses rapazes vieram fazer aqui, do Universo Geek, já teve uma outra entrevista com uma parceira do time deles, com a Ruth Alves. Tudo que vocês quiserem saber da escola, que eu e a professora Nívia conversamos, está lá dentro do programa Momento Século. É só acessar que você vai ter conhecimento de tudo. Temos uns 9 programas já gravados do Momento Século. Acessem, ouçam e curtam. E comentem. Obrigada, professora. Obrigada. Agora eu quero chamar o próximo programa. O próximo programa é o Espaço Crescer. Olha que imagem linda. O Espaço Crescer é conduzido pela professora Suziane Douzani. Alguém conhece? Coordenadora. A professora Suzy é coordenadora da educação infantil e esse é um programa voltado para os pais, com abordagem de temas do seu cotidiano, a fim de orientá-los na educação dos filhos. Entre as temáticas abordadas tem obediência, limites, mimos, relação entre família. Quer saber sobre isso? Acessa o Espaço Crescer. Muito bem. Próximo programa. Alguém sabe aqui? Alguém já ouviu falar? Professor Leandro. Pensamento computacional. O pensamento computacional é uma disciplina que vocês estudam, certo?
Então, o que vocês estudam, a gente conversa também lá na rádio. Vocês sabiam que teve 4 alunos que foram premiados com a robótica? Por conta da robótica, fizemos uma entrevista com esses campeões de robótica. Onde está a entrevista? Na rádio. Pensamento computacional. Então, quem faz esse programa, quem é responsável por esse programa, é o professor José Leandro Brito e também o Leon e a equipe de TI, para poder trazer conhecimentos e inovações da tecnologia para vocês. Próximo programa. Século Agroecológico. Alguém aqui já conheceu a tia Francisca Luciana? Professora Francisca Luciana, responsável pelo espaço agroecológico do Centro Educacional Século. Ela também tem um espaço na nossa rádio para tratar de assuntos da agroecologia. Já ouviram falar em alimentos orgânicos, permacultura? Querem saber mais? Século Agroecológico para vocês. Muito bem. Agora eu quero apresentar o programa Conversa com o Maestro. Vocês sabiam que aqui na nossa escola tem um maestro? Sabiam? Então, o maestro da nossa escola é o nosso professor e coordenador da Escola de Música, Wellington Brito. Esse é um programa que nós fazemos juntos, o Conversa com o Maestro, onde ele traz colegas maestros também, colegas dele do mundo da música, para a gente tratar sobre a educação musical, sobre os instrumentos, tudo que a galera interessada na música tem interesse, nós vemos lá no Conversa com o Maestro. Próximo programa, Conversando com a Nutricionista. Conversando com a nutricionista. Quem aqui conhece a nutricionista Andréia? Que fica vigiando os nossos pratos no restaurante. Que fica controlando a nossa dieta. É ela. Ela não faz isso só no restaurante. Ela faz isso lá na rádio também, gente. Fala para vocês que não pode o refrigerante, que não pode o doce. Então, todas as informações sobre nutrição, sobre saúde, estão com a nossa nutricionista Andréia no Conversando com a Nutricionista. Informações de saúde, dieta e tudo dessa área que vocês precisam saber. Próximo programa, Comentando os Clássicos. Comentando os clássicos, aí eu quero voltar minha atenção. Aqui é o pessoal do ensino médio, primeiramente. Esse programa é feito pela nossa colega, pela minha amiga, a professora Patrícia Ferreira, nossa professora de Literatura e Arte. Ela tem esse programa, o objetivo é discutir sobre obras clássicas da literatura que caem no vestibular. Lembra primeiro ano, acho que foi o primeiro ano que fez uma prova de literatura e tinha lá como conteúdo da prova Dom Casmurro. Sabia que Dom Casmurro tem uma gravação, a professora Patrícia refletiu sobre o Dom Casmurro lá na nossa rádio Século. E se você quiser, é só acessar e ouvir tudo que ela tem para nos dizer. É mais uma alternativa para estudar mais os uma ferramenta de aprendizagem. Professora? Muito bem. Leitura viva. Leitura viva. Ó, que bonito. Leitura Viva é baseado num projeto com esse mesmo nome, que foi criado para estimular e desenvolver o hábito da leitura nos estudantes do ensino fundamental 1, os pequenininhos, contribuindo no desenvolvimento da linguagem oral. Cadê os alunos do Fundamental 1? Cadê os alunos do Fundamental 1? Aê! Vocês conhecem o projeto Leitura Viva? Então, esse projeto Leitura Viva também está na rádio. Esse primeiro programa foi feito pelas queridas professoras Milena e Rodineia, que falaram e fizeram uma leitura muito interessante sobre a princesa que não queria aprender a ler. Então está lá, quer ouvir, quer conhecer a história dessa princesa que não queria aprender a ler? Está lá, narrado pelas nossas professoras Milena e Rodineia.
Temos aqui o LLS, muito conhecido aqui. Palmas para o pessoal do LLS. O LLS é um programa de responsabilidade apresentado pelas professoras Rucilele e Niara. Vocês sabem que a nossa escola está entrando, não é, diretora, no processo de internacionalização no ano que vem. E temos uma preocupação muito grande com a aquisição da segunda língua, desde pequenininhos. Então, o LLS, que é um projeto que já acontece aqui nos corredores, nos espaços da nossa escola, também tem um espaço aqui na nossa Rádio Século. Vamos agora um pouco saber sobre o quê? Sobre a hora do esporte. Quem aqui gosta da educação física? Das modalidades? Hora do Esporte tem como objetivo trazer as vivências e descobertas do mundo do esporte. Quer saber sobre artes marciais, sobre o judô, descobrir se a natação é realmente esse esporte mais completo, mais importante? Está aqui na Hora do Esporte. Temos aqui o coordenador, o nosso professor Matheus Segadilha e toda a sua equipe da Escola de Esportes aqui do Centro Educacional Século. Vários programas gravados já, agora disponível para vocês ouvirem. Agora, Hora das Ciências. Hora das Ciências, ciências é biologia, ciências é química, ciências é matemática. Então, assim, o objetivo é trazer... É colocar para fora o que vocês aprendem no laboratório, o que vocês aprendem na sala de aula. O professor Albervan fez um programa lá. Albervan fez um programa lá para vocês, falando sobre a química no cotidiano. Temos também um programa com o professor Rafael, que falou sobre as coleções biológicas, a importância de vocês conseguirem os insetos por aí, as plantas, e montar na biblioteca de lá do laboratório, o professor Wellison. Tem também quem disse que matemática não é ciência. Quem disse que matemática não está em tudo. Está lá o programa gravado pelo nosso professor Hermínio. Esse aí é só um pouquinho do que é o Hora das Ciências. Já tem roteiro no forno aí do professor Albervan, já tem roteiro no forno aí falando sobre evolução com o professor Rafael, que às vezes dá uma fugidinha de mim, assim, para poder gravar, mas essa semana eu pego ele. Vamos lá. Agora vamos ao carreiras e profissões. Alguém aqui interessado nisso? Pessoal do terceiro ano, ensino médio. Então, carreiras e profissões, na verdade, faz parte de um projeto de orientação vocacional que é liderado, coordenado pela nossa coordenadora pedagógica. Muita alegria para ela, a professora Sandra Fragoso. Então, a nossa professora Sandra Fragoso tem esse projeto de orientação vocacional e traz convidados para poder falar da sua carreira, do caminho percorrido até aqui, para ajudar vocês a decidirem na profissão que vocês vão escolher para o futuro. Agora nós vamos falar do próximo programa, que é o Papo Universitário. Esse papo universitário, o que é o papo universitário? É um papo universitário entre um estudante de universidade, seja ela qual for, com os nossos pré-universitários. Já tivemos o primeiro programa. Quem esteve conosco foi o estudante de computação, engenharia da computação. Estou sendo corrigida aqui pelo pai dele, o Paulo Jennings, que conversou com os meninos do terceiro ano sobre a vida na universidade, a rotina de estudo, como é que é sair do ensino médio e encarar a rotina dentro da universidade. Então, o programa está aí, está gravado, e já tenho 3 estudantes agendados para conversar com vocês, tá bom? Próximo. 。
Conversa com o especialista. Conversa com o especialista é o seguinte, gente. É um bate-papo meu com alguém que é especialista em determinado assunto. Eu tive a oportunidade de conversar, diretora, com o pai de um aluno nosso, o professor doutor Marcelo Seráfico, que veio falar especificamente sobre as ciências sociais. Ele é doutor na área, conversou conosco, deixou essa herança. Convidei, mas ele tem agenda hoje, não podia participar aqui dessa apresentação. E conversou conosco sobre as ciências sociais, o conceito de sociologia, de antropologia. E foi um bate-papo muito bom e muito interessante. Professor, é importante ressaltar o quanto que a escola abre as portas para nós alcançarmos os pais que são colaboradores também aqui para a nossa escola. Então, é escola e comunidade, todo mundo de mãos dadas aí para a gente conseguir um resultado muito positivo. Muito bom. Próximo programa. Século Indica. O que o Século indica? Indica filmes, indica séries, indica livros. Já recebi alunos essa semana lá indicando filmes clássicos. Então, assim, esse programa, assim como todos os outros, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês indiquem o que é que vocês estão vendo, o que é que vocês estão lendo, para a gente colocar lá e dividir, fazer disso uma rede para todo mundo ver, para todo mundo comentar. Ok? Já recebi alguns alunos, a Maria de Fátima, a Ana Moussalem, não sei se estão aqui ou estão fazendo prova, mas tem indicação delas aí. Estão aí? Um abraço para... Cadê? Um beijo. Beijos para vocês que contribuíram aí na rádio. Isso. Tem aqui agora... Crônicas de viagem. O que são crônicas de viagem? Estou apaixonada por esse programa, assim. Eu também, gosto muito dele. Crônicas de viagem. Todo mundo aqui gosta de viajar? Sim ou não? Tem lugares que eu ainda não fui, vários lugares que eu ainda não fui, mas eu posso ir através de uma conversa. E essa semana eu conversei, diretora, com a Elisa e o Arthur, que falaram sobre o ano que eles passaram com os pais em Angola. Aí, dentro disso, tinha conteúdo de geografia, tinha conteúdo cultural, falaram da experiência que eles tiveram nesse 1 ano e meio que eles viveram em família, lá no continente africano. Então, estou aqui... A nossa rádio está de portas abertas para vocês, para a gente dividir essas experiências de viagens, para que os demais colegas e toda a comunidade lá fora escute as experiências de vocês. E nós sabemos que eles viajam bastante, Pois né? é, tem bastante material aí para gente. Bastante material. Próximo. Agora, eu quero chamar aqui ao palco. Lembra que eu falei que algumas pessoas eu ia chamar aqui? Só para representar todos que já vieram. Eu apresentei, acho que 16 programas já. Eu quero chamar aqui ao palco a galera do Temas e Discussões, a professora Alânia Nogueira, nossa professora de redação do 3º ano do ensino médio, minha colega... Está começando mais uma edição do programa Temas e Discussões aqui na Rádio Século. Como os avanços tecnológicos ganharam uma força muito grande na atualidade, quer dizer, desde a Revolução Industrial, muitos empregos se perderam e muitos foram criados. E então como é que isso aí funciona, os agricultores? De quem é essa voz? Oi? Olá, sejam bem-vindos. Opa, o programa não é esse. Eu também faço parte do programa Dicas de Português, mas nós não vamos falar sobre ele agora. Vamos falar sobre o programa Temas e Discussões. Eu sou a professora Alânia, sou professora de redação do 3º ano. E nós vivemos nessa busca incansável de debater temas prováveis na redação Enem. Gravem aí, nós vamos acertar esse ano de novo. Mas Deus eu quero quiser, dizer também que eu também levo os meus alunos do 2º ano e do 1º ano, tá? Um salve aqui para eles, do 1º e do 2º ano, que também já foram falar lá também. Vamos lá, eu quero agora que a Natália, né, fala. Continuando, a professora Fabiana, ela é professora de redação, nós somos super parceiras. Eu sou professora de redação do 3º ano, né? E aí, como eles estão prestes a prestar o vestibular, nós discutimos bastante temas. Acho que o professor Fábio falou sobre... Existe um vínculo muito forte, né? Sala de aula, rádio.
rádio, sala. Os alunos eles vão até a rádio falar sobre alguns temas, mas existe um processo muito grande até que eles cheguem lá e falem sobre. E para falar sobre, como a rádio não é minha, nem sua, a rádio é nossa, gostaria de passar a palavra para a Natália e Lucas. Então, boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco aqui sobre o nosso processo até chegar à rádio. Bom, primeiramente, né, a professora fala em sala que nós precisamos escolher um tema. Certo, nós montamos os grupos, ela explana os possíveis temas Enem e cada grupo escolhe um, geralmente uma dupla ou trio. Ela dá o período de uma semana e meia, e nós apresentamos um seminário em sala. Esse seminário geralmente é visto por outros professores, que serão os juízes e darão nossa nota. Alunos também, né, Nath? E outros alunos também. Depois do seminário, nós fazemos a redação sobre um desses temas, que vai valer a nossa nota de P2. E, atualmente, a professora nos levou para a rádio para poder falar sobre os temas que apresentamos no seminário. Quais foram os temas que vocês já conversaram lá? Lucas, pode falar com a parte. Tá, então a minha equipe, a gente falou sobre fake news, aí teve outra equipe que falou sobre, eu não lembro o nome do tema exato, mas era sobre os perigos ou possíveis soluções que tem os seres humanos serem substituídos por máquinas atualmente. E também a gente falou sobre... Me deu branco agora? A cultura do áudio. Isso, a cultura do áudio na internet, desculpa. Tá, e esse processo é muito interessante, porque tipo, a gente tem todo esse trabalho, a gente pode pesquisar sobre os assuntos, não é que nem no Enem, né? Que na hora a gente já está lá, é só a gente com, sei lá, 5 textinhos de explicação e a gente tem que fazer o texto. Agora, nisso, a gente tem tempo para pesquisar, a gente pode encontrar várias fontes, comparar a coisa, botar positivos e negativos, a gente pode falar um monte de coisa e apresentar não só para a gente, não é só a gente que aprende, mas os outros alunos. Então, claro que para a gente é um pouquinho mais importante, né, já que tipo, o Enem está chegando, mas também é muito útil para todo mundo que ouve. E não necessariamente apenas para o Enem, mas tipo, todo mundo aprende alguma coisa sobre um novo conteúdo e, enfim, é um processo muito legal. Só lembrando que eles se apoderam primeiramente para depois repassar o conteúdo, tá bom? E lembrando que nós temos mais 3 temas prontíssimos para o próximo. Estamos aguardando. Okay? Quero falar também que meus alunos do 2º ano foram lá gravar, tá? Os meninos aqui estão representando todo o ensino médio, foram gravar sobre suicídio, sobre o empoderamento da mulher. Então, está lá no site da rádio. Ok? Obrigada pela participação. Vamos aplaudir os nossos alunos. Obrigada. Obrigada, professora. O professor da Copa da Rússia está aqui? Professor André. Aê! Quem gosta de futebol? Ele veio. Todos, povo da bola, estamos aqui novamente depois de muito tempo. Atenção, povo da bola! Apresentando a história das Copas do Mundo. Desde o mês de fevereiro, a Rádio Século tem se dedicado a mostrar para o público... Não conseguiu chegar porque ele tem um compromisso profissional. Então, eu vou fazer aqui as vias dele. Eu posso lhe ajudar. Temos aqui eu posso lhe ajudar, professora. Por favor. Porque eu gosto de futebol também. O programa Copa na Rússia, ele discute temas que envolvem toda a história, gente, das Copas do mundo. Desde a primeira. Desde a primeira, são curiosidades, a questão da cultura, por que aquela Copa aconteceu em tal lugar, por que a sede foi aquela cidade. E o professor André é um pesquisador, além de ser filósofo, sociólogo, traz essas informações, e aí fica muito interessante ouvir o programa Copa na Rússia. Muito legal. O nome é referente
Principalmente porque esse ano a Copa é na Rússia. E começa hoje. E começou hoje. Isso. Eu quero chamar aqui ao palco, né? Porque a rádio também é entretenimento. A rádio também tem música e tem também conhecimento. Então eu quero chamar aqui Sempre teve lá Gemeli Xavier e o Iago Ribeiro, que fazem parte da Escola de Música aqui do Centro Educacional Século. O concurso era isso mesmo, né? Era mostrar a novidade para os outros, né? Porque, ó, vai que surge alguém que possa professores, subir, né? Eles foram gravar. Olá, boa tarde. Eles foram gravar essa semana o primeiro programa Século Music e eu vou deixar a palavra com eles para eles falarem para vocês o conteúdo. Então tá, vamos falar de música, né? Aqui o que interessa, o papo é música, né? A gente vai contar um pouco sobre o contexto histórico, né? Do que rolou, o que rola e o que vai acontecer no mundo da música. Vamos tirar algumas curiosidades musicais mesmo, né? Sobre uma curiosidade sobre algum evento que aconteceu, sobre alguma música, sobre alguma letra. Isso. E vamos deixar também de brinde algumas playlists, né? Para você se deliciar com uma boa música, vivenciar ainda mais, né? Que o que importa aqui é a música, né? Isso, exatamente isso que o professor Gemeli está dizendo, né? Nós já gravamos o primeiro programa sobre os festivais de música, né? Então a gente abordou os destaques, a importância do festival, né? O legado, as importâncias, né? Até hoje, assim, do que marcou o festival, o legado, né? E a rádio é justamente sobre isso, né? Sobre curiosidades. Nós vamos ter outros programas também relacionados à música, né? Esse é só o pontapé e também uma notícia bem legal que nós vamos ter o nosso festival aqui na escola, então aguardem. Vai ser bem legal. Festival. Então, quer saber sobre o samba, sobre bossa nova, sobre os festivais que aconteceram? O programa é Século Music. Quem Muito vai obrigada, ouvir Século Music aí? Quem vai ouvir? Hein? Obrigada, professores. Muito obrigada. Eu quero aqui chamar o meu aluno querido do 2º ano, Gustavo Cavalcante. Cadê o Gustavo? Está começando a primeira edição do programa. Gustavo está vindo. Ali, está vindo. Fiz questão de chamá-lo aqui para o programa Prosa e Poesia. Não sairá nada de dentro, se estiver puro no centro. Boa tarde, gente. O programa Prosa e Poesia é destinado a trazer poesias e prosas que vocês escrevem, bem como as que nós encontramos aí pelos livros. Como o Gustavo, se vocês não sabiam, vocês vão saber agora. Como o Gustavo é escritor, escreve poesias e também compõe músicas, por que não ter uma participação lá na rádio? Então, eu chamei o Gustavo aqui para ele falar da experiência dele. Como é que foi, Gustavo? Então, professora, quando a senhora me contou da ideia, né? Isso foi na segunda-feira de manhã. Não, mentira. Já tinha. É porque a gente foi na quinta, não foi? Sim. Isso. Aí a professora já sabia que eu escrevia há um tempo e ela me convidou para fazer esse programa. E eu atendi prontamente, ela me avisou de manhã e à tarde a gente gravou. E foi uma experiência que eu confesso que eu tive uma grande vergonha, porque todo mundo tem vergonha de mostrar o que faz, né? Porque a gente não sabe se a gente vai agradar, se vai faltar algo, se vai desagradar. A gente nunca sabe qual vai ser a reação do ouvinte. Então, isso complicou um pouco. Eu tive um pouco eu dei umas travadas na hora da gravação, mas deu tudo certo. Aí eu fiz uma entrevista com ele, depois ele leu uma poesia autoral, ele explicou a poesia e, não satisfeito ainda com isso, tocou uma música que ele próprio compôs. Então, palmas aqui para o Gustavo. Palmas para o Gustavo. Muito bem. Eu quero lhe agradecer e quero dizer para vocês que, se quiserem ouvir o que o Gustavo compôs e a poesia dele, é só acessar. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada. E agora eu quero chamar o pessoal do programa Papo Sério.
a professora Bruna Simões e o Arthur, Cecília. Alguém por aí que fez o Papo Sério esses dias? Se está aí, corre aqui. Cecília, Arthur, Cauana e Igor, que eu acho que esse programa é bastante escutado. Boa tarde a todos. Boa tarde. O programa Papo Sério, né? É papo sério, mas ele é de uma forma bem descontraída, interativa e, ao mesmo tempo, informativa. Então, a gente traz informações pertinentes a esse público que são os adolescentes. E eu, como professora de ciências, abordo muito em sala de aula. Esse programa é um programa que a gente tem um tempo a mais de falar todos esses assuntos. E eles são os maiores protagonistas. Eu apresento o programa juntamente com a professora Fabiana, mas eles são os maiores responsáveis, porque o programa é da linguagem, na forma e do jeitinho deles. E aí eu convido o Arthur a falar um pouquinho do nosso programa, da experiência que ele teve essa semana, né, que a gente gravou vários assuntos, inclusive o primeiro foi sobre puberdade, mas fora a puberdade vem outros assuntos relacionados, depressão, rede social nos adolescentes e entre outros. Arthur. Primeiramente, eu queria agradecer à professora Bruna e à professora Fabiana pela oportunidade de vivenciar esse programa, essa Rádio Século. E eu queria falar que, apesar de ser um papo sério, é tudo muito espontâneo, porque são assuntos que a gente vive no nosso dia a dia, que são as redes sociais. E foi muito bom, por causa que a gente abordou um assunto que a gente já tinha estudado em sala, que foi a puberdade. E, novamente, eu queria agradecer, porque é isso, foi muito bom. E, apesar de ser um papo sério, eu gostei muito, porque todo mundo foi muito real. E é um assunto que envergonha a puberdade, só que todo mundo falou da boca para fora o que sentia, o que tem medo de sentir e o que vai sentir. Isso. Uhul! E, na oportunidade, a gente quer convidar todos, né, a escutarem o nosso programa Papo Sério na Rádio Século. Obrigada. Vai falar, Cecília? Quer falar alguma coisa da sua experiência? Eu queria agradecer também por estar presente aqui com vocês. Eu queria dizer que, por mais que a gente tenha chegado lá com vergonha, não querer ter falado o que a gente sentia, o que está mudando na gente, de uma hora para outra foi tudo muito espontâneo. A gente abriu o nosso coração para as professoras, como a gente abria já em sala de aula, porque foi um assunto abordado em sala. Então, as vergonhas que a gente sentiu naquele momento passaram, porque isso vai acontecer com a gente. Tudo vai se transformando e todos, do nosso lado, cada pessoa que a gente convive, vai estar vivenciando isso, porque além do que já passou por isso. Então, além de ser um papo sério, como o Arthur falou, foi uma oportunidade muito boa, porque a gente contou o que a gente sentia e o que a gente deixou de sentir. Obrigada. Obrigada. A gente é que agradece a vocês. Nós é que agradecemos. Sem vocês, nossos alunos, isso tudo não ia acontecer. Muito obrigada. Obrigada, professora. Parabéns. E agora eu quero chamar aqui... Eu acho que já acabou. Eu acho que já acabou. Eu acho que já acabou. Todos os programas foram apresentados. Tá faltando algum programa? Tá faltando algum programa? Qual? Você curtiu uns dias na cidade que nunca dorme e viveu altas emoções por lá. Ficou curioso? Desculpe, não podemos contar mais nada. Se quiser saber mais, então fique ligado, porque aí vem a radionovela Perdidos em Las Vegas. Embarque com a gente nessa aventura e descubra o final dessa história. Gostou? Então se prepara que a radionovela Perdidos em Las Vegas vai bagunçar com a sua imaginação. Eu quero chamar aqui Chama a professora, a jornalista Bárbara e todo o seu grupo da radionovela. Vamos lá, galera da radionovela, sobe aqui. Estavam doidos para vir aqui no palco e estão envergonhados agora. Olha quanta gente. Bora, rádio. Bora, rádio. Sem correr aqui. Olha para lá. Olha para lá. Ali. São 28 ou 29. 28. Com você, professora Bárbara. Então, vem mais para cá, crianças. Para cá. Pode chegar mais, aqueles que estão ali no cantinho para aparecer na foto. Boa tarde.
Essas são as minhas crianças da Rádio Novela. O projeto Rádio Novela, ele iniciou com Alcimar, nossa colaboradora, que hoje foi para um outro projeto, abraçou outro projeto, e com a participação da Júlia, que é a nossa atriz e coordenadora dos projetos de artes. Eu fiquei como coordenadora da rádio. Depois que eu assumi essas criançadas todas, eu fiquei encantada como jornalista, e a primeira experiência com crianças como professora, para mim, é uma honra, é um privilégio, é uma felicidade, porque cada um desses aqui, eles representam uma personalidade que é deles, é única, e a gente vai aprendendo. Eu aprendo com eles, eles aprenderam muito comigo também, o que eu pude passar. Eu passei na questão de comunicação. São crianças que produziram os textos para a produção da Rádio Novela. A historinha que foi contada, algumas a gente adaptou, claro, para comportar a questão da imaginação, e outras foram produzidas por eles. E dentro dessa modalidade também a gente trabalhou a questão do comportamento em estúdio, a questão da narrativa para a rádio, a questão do roteiro, não foi, crianças? Sim. E o produto vai estar em breve. Vai ter o lançamento. Nós vamos ter um lançamento exclusivo da nossa radionovela. Ou seja, vocês vão subir aqui de novo. Porque hoje eles ainda estão gravando, então está na fase de produção. De gravação. De gravação. Alguém quer falar um pouquinho da experiência? Hanna, quer falar pra gente um pouquinho da experiência? Foi muito legal mesmo. Eu gostei muito também de ter sido o sapo lá na Dona Baratinha. E eu também quero agradecer também a titia ter levado a gente para esse caminho. Obrigada. Deixa eu explicar a história do sapo. As pequenas, que são o primeiro e segundo ano, elas gravaram uma historinha chamada Baratinha e o Casamento do Ano. Então, a Baratinha foi buscar um noivo, e aí apareceu vários bichinhos, né, que queriam ser o noivo da Baratinha, até que Baratinha se casou. Mas essa história a gente só vai conhecer depois lá no site da rádio. Aí nós temos também a história Perdidos em Las Vegas, que foi uma produção, inclusive, de texto das crianças do 5º e 6º ano. Júlia. Foi divertido e legal a experiência, porque é como se você estivesse gravando profissional. A gente se sente como profissional. Então, foi a minha primeira vez que eu fui em um estúdio de gravação e primeira vez que eu gravei para uma rádio. Então, é muito divertido. E o mais legal foi que a gente pôde usar a nossa história, que a gente começou. Quem começou, né, foi a Maria Fernanda, que elas eram da Rádio Novela. E a gente continuou gravando, fazendo o texto, porque não tinha acabado. E foi demais, porque a gente pôde escolher o nosso personagem. A gente pôde criar a história. Então, foi muito divertido. Olha, é uma briga aqui, porque todos querem contar a sua experiência. Então, eu estou indo por etapa. Isso. Essa experiência, ela vai ficar sempre marcante na minha vida, porque parecia que você estava na vida assim do personagem. Foi uma experiência muito legal. Perdidos em Las Vegas também. É uma novela também, assim, muito legal. Muito bom, muito bem. Aí nós temos as crianças do 3º e 4º ano. As crianças do 3º e 4º ano, elas produziram O Sequestro. Foi uma gravação que elas terminaram recente. E aí eu queria que as meninas falassem, porque o que acontece? Quando terminaram essa gravação, que está em fase de edição, eles fizeram uma outra atividade, que foi a programa de auditório, desculpa. Essa atividade,
as crianças também construíram um roteiro que eu passei para eles mais ou menos como é que constrói o roteiro. Elas mesmas fizeram esse roteiro, gravaram, escolheram um convidado que foi os nossos próprios professores. E aí, em breve, a gente também vai ver o resultado disso. Professora, no dia da apresentação, professora, elas vão se preparar e vão falar para a gente todos os detalhes. Então. Na próxima, elas apresentam, mas são esses os meus pupilos, né, os nossas crianças da Rádio Novela, que fazem um trabalho brilhante e eu só contribuo para isso. Obrigada. Obrigada, professora. Aqui. Vamos aplaudir nossas crianças do século. Quem gostou dos programas aí? Isso. Se interessaram pelos programas? Gente, também, além dos programas, nós temos os programetes, que são aqueles programinhas de 1 minuto, que vocês ouvem aí a tia Lânia com as dicas de português. Tem o professor de inglês, o Lucas, que fala das dicas de inglês. Tem vários programas, vários programetes, mas eu vou chamar aqui ao palco agora uma pessoa para poder representar esses programetes. O primeiro é a professora Aline Maia, que apresenta o programa... a professora. Curiosidades Matemáticas. Nas Curiosidades Matemática de hoje, vamos falar sobre o Dia Nacional da Matemática. A Sociedade Brasileira de Educação... Boa tarde! Então, os nossos programetes de matemática, falando sobre as curiosidades matemáticas, a gente sabe que a matemática ela está em todos os lugares, né? Em qualquer lugar a gente encontra a matemática. Então eu fui em busca dessas curiosidades, onde a gente pode encontrar a matemática, onde que a gente pode utilizar a matemática no nosso dia a dia, fazendo com que a matemática faça com que a gente seja uma pessoa mais atenciosa, mais prestativa. Então essas curiosidades tem lá, em 1 minutinho, eu trago as curiosidades do mundo da matemática para todos vocês. Não só do 1º ao 5º. Eu trago também além dessas séries iniciais. Tudo bem? Obrigada, professora. Quero chamar aqui ao nosso palco ela, a nossa nutricionista Andréia Mello, para falar do programete dela de 1 minutinho. E agora, a nutrição em 1 minuto vai esclarecer para você a diferença entre alimentos diet e light. As pessoas confundem muito. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu fico muito feliz em poder participar da rádio, porque apesar de não ser do quadro pedagógico, né, eu fico ali no restaurante, trabalhando, fazendo os cardápios, servindo a alimentação de vocês, mas a nutrição é algo muito além disso, né? E como a professora Fabiana falou, que lá a gente... Mas a nutrição é algo muito além disso, né? E como a professora Fabiana falou, que lá a gente diz o que não é algo muito além disso, né? E como a professora Fabiana falou, que lá a gente diz o que não é algo muito além disso, né? E como que lá a gente diz o que não... Mas a nutrição é, né? E como que lá a gente diz o que não... Mas a nutrição é participação. Esse programa de 1 minuto é bem rápido, a gente fala interagindo com os ouvintes e é muito legal e eu fico muito feliz e agradeço pelo convite. Obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Agradece. Professora, eu queria nesse momento, diante de toda essa plateia, precisamos reconhecer o trabalho da professora Fabiana, que veio para casa somar, que veio acreditar, que no começo, quando a gente apresentou o desafio, ela disse, eu vou conseguir, e conseguiu, mas ela não fez esse trabalho sozinha, ela fez esse trabalho com todos os outros professores, inclusive, no século, nós temos profissionais que não são docentes, mas atuam como docentes, justamente para colaborar um com o trabalho dos outros. Então, professora, o nosso muito obrigada. Parabéns, esse resultado é nosso. Obrigada. Parabéns, é seu também. Obrigada. Como nós estamos falando de comunicação e a Rádio Comunica, nós convidamos algumas pessoas tão especiais na nossa cidade, que falam de comunicação, que falam de educação, e nós gostaríamos que vocês conhecessem esses profissionais também. Eu convido aqui para subir ao palco Ronaldo Tiradentes, empresário da comunicação. Ele não está, ele não pôde aguardar, né?
Ok. Tudo bem. Eu convido aqui Vânia Vieira, possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal do Amazonas e mestrado pela Universidade Federal do Amazonas e professora efetiva do Departamento de Comunicação Social da UFAM, doutora em processos socioculturais na Amazônia, articulista do jornal A Crítica em Manaus. Vamos aplaudir. Obrigada, professora. Também temos um outro convidado, com muita satisfação, que eu convido aqui, Durval Braga Neto. Ele é economista, empreendedor, especialista em marketing e apaixonado por educação, criatividade e negócios. Fundador do Parque de Ideias e Allianz Group, colunista da rádio CBN e apresentador do programa Conhecer e Aprender no Amazonas Sat. Sejam bem-vindos, muito obrigada. A gente vai conversar bem rápido. Queria agradecer a presença, muito obrigada. E convido também a professora Fabiana para a gente vai conversar bem rápido. Queria agradecer a presença, muito obrigada. E convido também a professora Fabiana para a gente vai conversar bem rápido. Queria agradecer a presença, muito obrigada. E convido também a professora Fabiana para a gente vai conversar bem rápido. Queria agradecer a presença, muito obrigada. E convido também a vai conversar bem rápido. Queria agradecer a presença e convido também vai conversar bem rápido. Queria agradecer a presença. Olá, meninos. Boa tarde. Querem pipoca? Doce ou salgada? A nutricionista está aí. Vamos ignorar. Vamos ignorar. Primeiro, obrigada pelo convite. Foi um prazer rever o professor Carlos. Obrigada por esses momentos extremamente fraternos, né, que nós tivemos aqui. É muito bom ver essas diferentes faixas etárias aqui convivendo com experiências que vão ajudar na formação dessas pessoas. Nós estamos aqui com um quadro de experiências que provavelmente, eu acredito muito, eu sou uma pessoa carregada pela esperança e pelo entusiasmo, e acredito que todos esses laboratórios feitos aqui vão ajudar a construir melhores cidadãos e melhores cidadãs aqui nesta cidade, neste estado e para todo o Brasil. Acho que Educomunicação, na essência, traduz o que vocês acabaram de mostrar. Traduz essa necessidade de nós percebermos a educação como um campo profundamente interdisciplinar. Comunicação tem a ver com a matemática, tem a ver com a nutricionista, tem a ver com a música, tem a ver com as artes, tem a ver com os esportes. Então, quando nós separamos por um determinado modelo, né, nas suas caixinhas, esses exercícios, nós acabamos também separando o conhecimento. O exercício que esta rádio, que agora chega ao seu 5º mês de experiência, né, e que agora se apresenta numa versão mais consolidada, é um exercício de educomunicação. É um exercício no sentido de formar pessoas melhores, de avançar na nossa humanidade, né? E da nossa humanidade numa relação direta com a natureza. Então, eu diria que vocês estão num caminho extremamente mágico, encantador, né? Que emociona, como vi a professora ainda há pouco, Fabiana, emocionada pelo agradecimento, mas que, acima de tudo, na emoção, no laboratório dessa diversidade de temas, constrói pessoas melhores. Professores, professoras, estudantes. Muito obrigada, professora. É isso, Durval? É super isso. No caminho certo? Exatamente. Gente, muito boa tarde a todos vocês. Eu queria primeiro cumprimentar a direção da escola, os coordenadores, todo o time envolvido nisso. Eu acho que, bom, eu sou um aprendiz da comunicação, estou começando, eu fui dar uma entrevista numa rádio e acabei ficando por lá. É realmente fascinante, eu estou extasiado com esse projeto de vocês, eu acho maravilhoso. E eu descobri, professora, que eu acho que a comunicação, e a educação tem tanto a ver, e o projeto de vocês atende, eu acho que 3 princípios da educação moderna. Eu acho que o primeiro é que eu acho que o papel da escola, o papel do professor é
estimular o aluno a querer saber mais. E a rádio, eu acho que é um super mecanismo. Ela tem uma magia, porque a gente não enxerga o que está acontecendo, né? E o programa que eu faço, eu tenho 3 colunas por semana e um programa no sábado. Eu faço isso há quase 2 anos. E eu percebo que quando a gente faz uma transmissão pelo Facebook, a quantidade de pessoas que se sente entrando naquele ambiente é enorme, eles se sentem maravilhados com aquilo, porque ninguém sabe como é uma rádio por dentro. Então, primeira coisa, acho que o papel do professor é inspirar. Eu acho que a rádio, a comunicação, ela inspira as pessoas a quererem conhecer mais. E a segunda coisa, ela atende à questão da multidisciplinaridade que a professora estava colocando aqui. A gente não está falando de português, matemática, física e química, mas a gente está falando sobre a conexão que existe entre esses assuntos todos, né? Então, não são os pontos que fazem com que a criatividade dos alunos prevaleça, mas são as conexões desses pontos. Isso vocês fazem. E eu vi as crianças e os jovens aqui encantados com todos esses temas. O que resultado deles. E são temas aparentemente que a gente poderia considerar alguns enfadonhos, por exemplo, como física, como matemática, e a gente vê isso numa brincadeira, atende um outro princípio, que é a questão do brincar, né? E, por último, eu acho que atende um princípio fundamental da educação moderna, que é a questão do ensino à distância, porque isso nada mais é que uma ferramenta, é uma plataforma de ensino à distância. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre a importância da individualização do processo de ensino-aprendizagem, né? Quer dizer, as pessoas não aprendem no mesmo ritmo, elas não aprendem no mesmo momento. E quando eles têm um programa de matemática para acessar, eles têm dúvidas, eles podem acessá-lo 1, 2, 3, 4, 10 vezes, no tempo que for necessário para que aquele conteúdo seja internalizado. Respeitando o tempo o ritmo, dele, o tempo, o processo de aprendizagem, e eu vi que vocês gravam também os vídeos, né? Quer dizer, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais auditivo. Sensacional, parabéns, gente. Muito obrigada, Durval. Professora Fabiana. Eu me sinto honrada em poder participar, de fazer parte disso. Sou da comunicação, sou da educação, então eu percorro todos os lugares, eu percorro o caminho da matemática, eu vou no restaurante, eu estou em todos os ambientes aqui da escola para que esse trabalho multidisciplinar apareça e nós todos nos encontremos no mesmo ponto. E o objetivo são eles. O objetivo é colocar para fora tudo que nós produzimos aqui, socializar o conhecimento que meus colegas professores e os meus alunos também produzem. Obrigada, professora. Eu queria aproveitar, inclusive, não sei se eu posso falar em nome da rádio, mas assim mesmo vou arriscar, de repente, eles conhecerem uma rádio profissional, do jeito que ela funciona. Eu acho que seria muito interessante, eu tenho certeza que a direção da Rádio CBN não se importaria de que alguns alunos pudessem acompanhar ao vivo no estúdio uma transmissão do CBN Educação. Obrigada, Durval, pelo convite. Eles não vão se surpreender muito, porque a nossa rádio, a gente inclusive quer deixar o convite a vocês, até acredito que a professora Fabiana depois vai entrar em contato, porque vocês sejam os nossos convidados, que a nossa rádio ela também é profissional. Sim. A gente também... Só falta aquela luzinha vermelha e verde ali ainda, porque a gente recém entregou ela para a comunidade, mas nós estamos caminhando para isso. Então, também sintam-se convidados. Quem quer ir lá na rádio, gente? Lá na CBN. Obrigada, e eu quero conhecer Durval. De vocês também. Obrigada, Durval. Professora Fabiana, a senhora teria alguma pergunta para os nossos colegas profissionais iguais como a senhora, para associar em relação a esse público da educação básica? Sobre o que eu quero saber, o que vocês perceberam de tudo que aconteceu, a avaliação mesmo aqui pública de todos os conteúdos, do que os alunos falaram dessa participação. Eu percebi que eu sou aprendiz perto deles. Só tem profissional aqui, gente. Eles mandaram muito bem mesmo. Parabéns para todos eles. Muito legal. Muito obrigada, muito obrigada. Eu também quero deixar um convite. Essa, sim, é uma outra experiência numa outra direção, mas que não muda muito, né? Que é um dia, quem sabe, se organizar uma visita, e como são muitos, teriam que ser, então, em grupos pequenos, né? Em uma rádio comunitária, né? Que aí também é um laboratório de saber o que muda de uma rádio comercial, né? O que muda de uma rádio escola, né? Importantíssimo. Nossa, eu fico tão orgulhosa de ver que eu sou enamorada pela rádio escola, né? Por esse mundo que as rádios escolas oferecem, né?
e conhecer uma rádio comunitária, né? E aí tem todas as outras feições, a rádio de porte, né, que é um negócio maluco, interessante, rádio de feira, né? A feira ali acontecendo. Então, são experiências até para trazer essas pessoas que trabalham profissionalmente dentro desses espaços. Eu me diverti um bocado, né, e me diverti aprendendo, né, porque nós vimos aqui uma turma de diferente idade dizer assim, eu me senti profissional, né, fazendo aquilo. Eu mudei, eu travei. Nós travamos, viu, turma, até agora, já assim, velhinhos e velhinhas, nós travamos até agora, diante do microfone, diante da câmera. Então, assim, eu penso que não são só os estudantes que aprendem. A cada exercício desse, professoras, né, as minhas colegas, meus colegas da área da comunicação, que hoje também estão numa vertente de docência, sabe que a cada contato com a turma, seja a turma que está aqui nesse nível de escola, seja a turma que está na universidade, nós nos transformamos. Esse que é o belo, né? Eu acredito muito em rádio, porque a rádio é um campo da imaginação, né, professor? A gente coloca a imaginação para funcionar, então nós imaginamos a água caindo, nós imaginamos o calor, nós imaginamos sons, nós criamos um ambiente, e quando a nossa cabeça se torna imaginativa, a possibilidade da gente criar mais e coisas legais é sempre muito maior, né? Nós saímos daquele lugar da paralisia, a gente passa a criar. E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma... E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Coisa, o Fórum Econômico... E a garotada que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Coisa, o Fórum Econômico... E a garotada que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Coisa, o Fórum Econômico... E a garotada aqui toda mostrou ativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Coisa, o Fórum Econômico... E a garotada aqui toda mostrou ativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma... E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma... E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... Aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Eu queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... Aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Eu queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... E a garotada que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Coisa, o Fórum Econômico... E a garotada que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Coisa, o Fórum Econômico... E a garotada aqui toda mostrou ativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma... E a garotada aqui toda mostrou ativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma... E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma... E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... Aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Eu queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... Aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Eu queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... E a garotada que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Coisa, o Fórum Econômico... E a garotada que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Coisa, o Fórum Econômico... E a garotada aqui toda mostrou ativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma... E a garotada aqui toda mostrou ativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma... E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... Aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... Aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... Aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico... E a garotada
garotada que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Essa coisa, o Fórum Econômico. E a garotada que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Essa coisa, o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda mostrou ativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa. E a garotada aqui toda mostrou ativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa. E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma E coisa. a garotada aqui toda altamente criativa, né? Com certeza. Criativa. Acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda mostrou que é, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda mostrou que é, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa. E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa. E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. Toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. Toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa. Acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda altamente criativa, né? Com certeza. Criativa. Acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda mostrou que é, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda mostrou que é, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa. E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa. E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. Toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa. Acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. Toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa. Acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda altamente criativa, né? Com certeza. Criativa. Acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda mostrou que é, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda mostrou que é, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa. E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa. E a garotada aqui toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. Toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa. Acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. Toda mostrou que é altamente criativa, né? Com certeza. Criativa. Acrescentar uma coisa, o Fórum Econômico. E a garotada aqui toda altamente criativa, né? Com certeza. Criativa, né? Com certeza.